Capítulo 2. Como ser bem-sucedido. 1. Mantenha uma atitude "estou bem". Lembranças de estudante. Neste capítulo, gostaria de oferecer uma breve introdução acerca do estado mental estar bem, sobre o qual escrevi de maneira mais extensa no livro intitulado Estou Bem, publicado pela IRH Press do Brasil em 2013, e a importância de se manter nesse estado. Tenho uma lembrança particularmente forte do tempo em que era estudante, associada à frase "estou bem". Nas manhãs de segunda-feira, nossa primeira aula era de redação em inglês. Na primeira aula de uma segunda-feira, nosso cérebro ainda está acordando, começando a entrar aos poucos no ritmo da nova semana. Naquela época, ainda não tínhamos aulas de conversação. No entanto, a aula de redação funcionava como um substituto para a conversação e, no início, o professor sempre conversava um pouco em inglês conosco. Sua teoria era de que a segunda-feira, por ser o primeiro dia da semana, era um dia muito importante e tínhamos de começar a semana com entusiasmo. Assim, quando ele entrava, fazia um gesto acolhedor com a mão e perguntava: "How are you?" Como estão vocês? Assim, todas as semanas iniciava nossas aulas de redação em inglês. Como eu me sentava na primeira fileira, certo dia o professor me perguntou: "Como vai?" E respondi que não estava muito bem, que me sentia muito cansado. Então, ele explicou que quando alguém pergunta em inglês "How are you?", como vai, você deve responder "I'm fine, thank you", estou bem, obrigado, e que em seguida deve completar perguntando "E você?". Então argumentei: "E se eu estiver resfriado? Mesmo assim preciso dizer que estou bem? Isso não seria mentir?". O professor explicou que nesses casos dizemos "estou bem, apesar de um pouco resfriado". Dizer "estou bem" é apenas uma forma educada de responder ao outro interlocutor. Em japonês, ocorre a mesma coisa. Se alguém lhe pergunta "como vai?", em geral, não é educado responder algo como "não estou me sentindo nada bem hoje", ou "estou muito cansado", ou "que segunda-feira deprimente, não?". Em vez disso, você apenas diz "estou bem". Às vezes me recordo dessa conversa com o professor. Não me lembro muito das aulas dele, mas sinto que o que ele me disse naquele dia era uma verdade importante. Começar a primeira aula da semana dizendo coisas como "estou muito cansado" ou "não me sinto nada bem" não é uma atitude recomendável. Concordo plenamente com o meu professor. Não importa como você realmente se sente. Quando alguém lhe pergunta "como vai?", você responde "estou bem". Depois, pode acrescentar o que quiser. É só uma maneira de ser educado com quem você conversa, mas também uma forma de se controlar. Ele estava absolutamente certo. Já quase esqueci as coisas que vi nas aulas dele, mas aquele dia aprendi algo. A língua inglesa é muito positiva. Um cumprimento no estilo Zen. Isso me lembra outra história interessante sobre cumprimentos. Quando Bill Clinton visitou o Japão como presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro japonês foi cumprimentá-lo. Apertou sua mão, só que em vez de dizer "How are you?", como vai, ele se confundiu e disse "Who are you?", quem é você? Se alguém lhe perguntasse "How are you?", Clinton naturalmente responderia "I'm fine", mas como a pergunta havia sido "Who are you?", ele disse "I'm Mrs. Clinton's husband", eu sou o marido da senhora Clinton, dando uma das suas típicas respostas bem-humoradas. Não tenho certeza se isso ocorreu de fato, mas, segundo dizem, esse foi o diálogo. Como muito poucas pessoas testemunharam a cena, não temos plena certeza, mas levando em conta que se tratava do mesmo primeiro-ministro que uma vez leu "it" e interpretou como "isso" e não como a abreviatura IT, que se refere a Information Technology, ou Tecnologia da Informação, não seria algo de se surpreender. Para os japoneses, frases como "How are you?", "Who are you?" e "How do you do?" são difíceis de entender.
Por isso as palavras não saem facilmente quando eles estão diante de um estrangeiro. Mas isso não é uma crítica séria ao antigo primeiro-ministro. Na verdade, talvez houvesse até um sentido mais profundo por trás da pergunta. Se alguém que você conhece de repente lhe perguntar: "Quem é você?", isso soa quase como uma pergunta zen. Se me perguntassem: "Quem é você?", eu poderia responder: "Sou el cantare", mas sem dúvida precisaria refletir um pouco antes de dar essa resposta. Portanto, pode ser que houvesse um sentido profundo por trás da pergunta do ex-primeiro-ministro, mas o que quero dizer com tudo isso é que os cumprimentos são muito importantes. A postura mental constrói uma pessoa. A maneira de dizer as coisas é muito importante, porque nossa linguagem reflete a forma como encaramos a vida. Vou lembrar esse ponto várias vezes ao longo do livro, e já abordei esse assunto em muitas de minhas palestras, pois é extremamente importante o que pensamos continuamente. Não estou me referindo aos pensamentos eventuais que temos no decorrer de um dia, mas aqueles que temos continuamente por 1, 3, 5, 10 ou 20 anos. Os pensamentos que fazem parte da sua vida diária são aqueles que criam você. Sua atitude mental, portanto, é determinante nisso. Não estou dizendo isso para consolar as pessoas. Essa é a mais pura verdade. É uma coisa real. O que está na sua mente, apesar de não ser visível aos olhos, é o que cria seu futuro. Insisto em dizer isso porque realmente quero que as pessoas compreendam e experimentem por si mesmas. Nesse sentido, um ponto essencial é adotar a atitude "estou bem". Certa vez, dei uma palestra intitulada "Não perca a fome de vencer", na qual eu disse que desde que você não perca a fome de adquirir novos conhecimentos e melhorar, sempre será jovem, não importa a sua idade. Do mesmo modo, acredito que a atitude "estou bem" é importante não só para a geração jovem, mas também para os mais velhos. Sobretudo para as pessoas que estão doentes e precisam passar um tempo hospitalizadas, ou os idosos, que precisam de cuidados. É muito importante que preservem a força mental que os leva a dizer "estou bem" e sorrir nas interações com os outros. Isso reflete uma atitude positiva em relação à vida e é uma maneira de expressar amor àqueles que estão à nossa volta. A partir de agora, toda vez que se flagrar reclamando ou dizendo algo negativo, tente adotar uma atitude positiva e dizer "estou bem". Na minha opinião, esta é uma postura que vai ajudá-lo muito. 2. Pense de forma mais simples. Quanto mais conhecimento e experiência, mais complexa a forma de pensar. O livro Estou Bem traz a essência dos ensinamentos que venho transmitindo, e como escrevi no seu prefácio, acredito que esses princípios são importantes para pessoas de qualquer idade e etnia. Portanto, em vez de simplesmente criar um manual de conduta, procurei incluir vários ensinamentos universais, de modo que pudesse servir também como um guia para o trabalhador e que fosse útil para muitas pessoas em diferentes situações. Se você examinar o sumário do livro, verá que são abordados vários assuntos importantes. Por isso, gostaria de apresentar aqui um resumo desses pontos. Em primeiro lugar, no passo 1, o livro fala sobre como viver de forma simples e agradável. Esse é um princípio surpreendentemente importante. Quando uma pessoa estuda bastante e acumula experiência, sua mente acaba se tornando muito complicada. Ao acumular muito conhecimento, ela passa a produzir uma infinidade de pensamentos, e quando experimenta várias situações, sem perceber, também começa a ter pensamentos negativos. Com isso, acaba tendendo a complicar as coisas, e com frequência fica indecisa ou imobilizada diante de algum dilema. O tempo que gasta sofrendo com essas coisas torna-se cada vez maior. O fato de ficar mais experiente e acumular mais conhecimento deveria deixar a pessoa mais inteligente. No entanto, é cada vez maior o número daquelas que sofrem longas horas com preocupações e problemas à medida que chegam aos 30, 40, 50 e 60 anos.
Elas deveriam ter se tornado mais espertas, mas em vez disso, sua maneira de pensar ficou mais complicada e elas perdem a capacidade de agir em termos práticos. Quando somos jovens, ainda não temos muito conhecimento nem experiência, mas contamos com uma boa dose de coragem e somos capazes de agir de modo decidido. Porém, ao envelhecermos, aos poucos perdemos essa capacidade e começamos a agir de forma defensiva. Isso porque começamos a ter pensamentos como: até aqui as coisas foram bem assim, então por que deveria mudar? Ou, se eu partir para aquilo, não vou mais poder fazer isso aqui. Por isso afirmo que é importante ficar atento e se esforçar para pensar com simplicidade à medida que a idade avança. Em certo sentido, treinar a si mesmo para manter as coisas simples e continuar tendo senso prático, mesmo que seu conhecimento e sua experiência sejam maiores, é o verdadeiro significado da palavra sabedoria. Limpe todas as teias de aranha. Treine para ser simples e prático. Se você não tiver cuidado, sua mente ficará cheia de teias de aranha. Se sua mente ficar embaralhada como se estivesse cheia de teias de aranha, logo vai se sentir incapaz de se mover e de agir. Precisamos evitar que essas teias sejam formadas, e para isso, devemos praticar a atitude de sermos simples e práticos. Se estiver ciente disso e fizer o melhor para treinar a si próprio, você conseguirá. Pergunte a si mesmo se há teias de aranha na sua mente nesse momento. Se você sente que seu coração ou sua alma estão presos numa teia, como uma pobre borboleta incapaz de fugir ou de se mexer. Faça sempre um exame cuidadoso de sua própria condição. Essas teias de aranha são nossos apegos e limitações, como as dificuldades de relacionamento ou as que costumamos experimentar no ambiente de trabalho. Se sentir que está ficando preso nessas armadilhas, procure destruí-las imediatamente e pensar de forma simples. Isso é muito importante, mas na realidade é uma tarefa bem difícil. No entanto, o resultado será compensador, pois quando passar a pensar simples, sua capacidade de agir aumentará. Pensar simples permite agir com facilidade. Você saberá para que lado ir, conseguindo tomar decisões e se mover rapidamente. Em algumas situações, temos a sensação de que estamos presos numa teia de aranha, ou, usando outra analogia, é como se fôssemos um barco encalhado no gelo no Polo Sul, incapazes de nos movermos para qualquer lugar. Na vida, devemos ser como um navio quebra-gelo, que vai abrindo caminho pelo gelo grosso e continua seguindo sem parar. Tenha a coragem de descartar o desnecessário e escolher o importante. Por pensarem de modo complicado, muitas pessoas inteligentes acabam ficando imobilizadas. Gostaria que elas percebessem o quanto é bom viver de forma simples e clara. Viva a vida de maneira alegre e simples. Não fique apegado ou se agarrando às raízes. Não pense demais a respeito dos outros. Não guarde ressentimentos, nem fique enciumado. Seja prático ao lidar com as coisas. Esse é o sentido da simplicidade. Além disso, as pessoas que são capazes de pensar de forma prática, num certo sentido, são valentes. Ser valente pode ter vários significados, mas neste caso, representa ter a coragem de abandonar até as coisas que deseja e escolher o que realmente é importante. O apego surge de várias formas, mas aqueles que desejam agarrar tudo perdem sua capacidade de movimento. Seja valente, descarte o que precisa ser descartado e escolha o que é importante. À medida que conseguir fazer isso, seu coração e sua mente ficarão mais leves. Nesse sentido, aqueles que almejam uma vida simples e digna, na verdade, são pessoas sábias na forma de viver. O fato é que manter-se demasiadamente preso às preocupações não passa de um grande desperdício de tempo. O egoísta costuma se apegar ao complexo de inferioridade. Sobretudo na juventude, há uma tendência de se nutrir um complexo de inferioridade. No entanto, não existe uma pessoa sequer que não tenha alguma forma de complexo de inferioridade. O problema é quando alguém arrasta esse sentimento por muito tempo. Carregar um complexo de inferioridade desde a infância
até os 50, 60 ou 70 anos é um tempo excessivo. Em algum ponto do caminho, é preciso se livrar desse sentimento e transformá-lo em algo diferente. Como não é possível ser criança para sempre, em algum momento a pessoa precisa crescer e virar um adulto. Mas enquanto deseja receber a piedade dos outros, ela ainda não deixou de ser uma criança, principalmente quando considera que seus pais devem ajudá-la de alguma forma. De fato, está agindo como uma criança. Na verdade, quando uma pessoa se torna adulta, ela é que deve passar a ajudar os outros, e não mais ficar esperando que os outros continuem a ajudá-la. Os indivíduos que alimentam sentimentos de inferioridade ficam tão ocupados com os próprios problemas que não têm tempo de pensar nos outros. Só pensam em si mesmos, preocupados se irão se salvar, o que acaba limitando o seu crescimento. Pessoas com complexo de inferioridade só veem as coisas pelo seu ponto de vista, pois acham que possuem um coração puro e transparente, tão delicado que facilmente pode se quebrar, como se fosse de vidro ou cristal. Mas o grande erro é deixar que esse sentimento se estenda por muitos anos. Esse tipo de pessoa, em geral, é um egoísta que mudou a roupagem. É normal sentir algum complexo de inferioridade, mas ao deixar que esse sentimento se prolongue por muito tempo, a pessoa se torna egoísta ou alguém que só pensa em si próprio. Que tal se por um tempo ela tentasse esquecer de si mesma e voltasse seus olhos para os outros? Com certeza, não deve haver ninguém neste mundo que não tenha algum complexo de inferioridade. Mas o importante é superar esse sentimento. É preciso passar de uma pessoa que só pensa em si para uma pessoa que pensa em ajudar os outros a resolverem seus problemas. Para isso, é necessário olhar dentro do coração e perceber como pensamos. 3. Tenha coragem e enfrente os problemas em vez de fugir deles. Encare os problemas de forma positiva, usando-os para polir a si mesmo. A seguir, vou explicar sobre o passo 4 do meu livro Estou Bem, intitulado Torne-se uma pessoa mais resistente. Para isso, é preciso encarar os problemas, as dificuldades e responsabilidades que surgem na vida de maneira positiva. Você não nasceu neste mundo para viver sossegado. De acordo com a filosofia que ensinamos na Rap Science, o objetivo da vida é aprimorar-nos para nos elevar ao próximo nível e fazer com que nossa luz brilhe mais intensamente. Assim, se aparecem problemas difíceis em nossa vida, é porque somos capazes de lidar com eles. Não nos chegarão fardos maiores do que conseguimos carregar. Por mais terríveis que sejam as dificuldades da vida, o fato é que, no final, todos morreremos. Embora todos os problemas acabem quando morremos, antes que isso ocorra, é preciso aceitá-los de modo positivo, como se fossem suprimentos para cultivar nosso crescimento. Algumas pessoas desenvolvem o hábito de fugir dos problemas deste mundo, pois se consideram incapazes de resolvê-los, ou acham o seu trabalho muito difícil e preferem sair dele, dizendo que estão acabadas, que estão trabalhando demais. Por isso, muitas pessoas têm o hábito de reclamar dizendo: não sou capaz, não consigo. Na verdade, são essas frases e palavras que causam a maior parte da infelicidade das pessoas. Reflita para verificar se não está pensando nessas coisas ou falando delas. Antes de proferir tais palavras, tente parar um pouco e aceitar seus problemas em silêncio. Quando surgirem pensamentos como: estou tendo que passar por esse problema, não mereço ficar com a parte mais difícil do trabalho, veja as dificuldades da minha vida, procure parar e aceitar calmamente, pensando sobre as razões pelas quais esses problemas estão surgindo em sua vida. Passe a encará-los como possíveis nutrientes para seu aprimoramento. Nessas horas, lembre-se de que você não deve fugir, mas adotar uma atitude de enfrentar e lutar. Seja corajoso. No final, o que vale é a coragem. A capacidade de cada pessoa não é tão diferente assim. Na verdade, o que você precisa ter é coragem. Pelo contrário, quando as pessoas têm muito conhecimento ou se encontram numa posição de destaque, acabam perdendo a coragem, e isso se torna fonte de problemas.
Vamos pegar, por exemplo, alguém que tenha estudado muito na vida. Digamos um professor universitário. Ao ver um professor da Universidade de Tóquio, por exemplo, o mais comum é que as pessoas pensem que se trata de alguém que estudou bastante e que é muito mais capaz que os outros. Mas pode ser que esse professor se sinta intimidado com as grandes exigências que sua reputação lhe impõe e não tenha coragem de escrever um único livro sobre suas teorias, receando se expor porque talvez não seja capaz de atender às expectativas. Um professor da Universidade de Tóquio é uma figura de autoridade, e a ideia de que possa escrever um livro ruim, que possa ser criticado e menosprezado pelos colegas, é algo assustador, e ele não consegue ter coragem para escrever. Então, vai adiando e se justificando. Preciso pesquisar muito mais antes de escrever o livro. E acaba se impondo tantas restrições que não consegue nem tentar sequer começar o livro. Não há dúvida de que ele é inteligente e que estudou muito a vida inteira. Portanto, para ele, deveria ser fácil escrever muitos livros, mas ele acaba se limitando. Ocorre a mesma coisa quando trabalhamos numa empresa. Assim que somos promovidos a um cargo de maior responsabilidade dentro de uma grande corporação, precisamos ter coragem para tomar decisões. Mas o que acontece é que acabamos examinando fatores demais, ou buscando muitas obras de referência, e no final, os documentos vão ficando empilhados e não tomamos as decisões necessárias. Assim, desenvolvemos o hábito de fugir dos problemas. É comum que pessoas competentes não consigam produzir resultados à altura. O que lhes falta é coragem. Por isso, ter coragem é muito importante. Se uma pessoa tem coragem, ela é capaz de mudar. Quando chega a hora de decidir mesmo, a coragem é a única coisa com a qual se pode contar. Já o conhecimento e a capacidade têm limites. Quando pressionadas, as pessoas se superam. No livro O Ponto de Partida da Juventude, publicado em japonês pela IRH Press Japan, por exemplo, expliquei que gastei muito tempo estudando inglês, mas mesmo assim, não me sentia num nível que me permitisse usar a linguagem livremente. Embora tenha realizado em outubro de 2007 um seminário no qual abordei esse assunto numa palestra intitulada Não Perca a Fome de Vencer, um mês depois, em 18 de novembro, acabei sendo obrigado a dar uma palestra em inglês no Havaí, cujo título era Seja Positivo. Como isso ocorreu um mês depois, não foi possível me antecipar e me preparar. Mas quando você se encontra em determinada posição, há coisas que você simplesmente tem de fazer. É assim e pronto. É o que o seu cargo exige de você. Na época, ainda não tinha dado nenhuma palestra em inglês no exterior. Essa foi a primeira vez na minha vida. Eu precisaria ficar diante de uma plateia de nativos da língua inglesa e dar a palestra na língua deles. Como sou líder espiritual e religioso, fundador da Rap Science, não poderia fugir dessa tarefa. Isso não tinha nada a ver com o fato de meu inglês ser péssimo ou ótimo. Na ocasião, pensei que já me sentiria satisfeito só de conseguir que as pessoas compreendessem o significado aproximado dos meus ensinamentos. Se você se encontrar numa posição em que tenha de realizar algo, não há outra solução. Nessa situação, a única coisa que resta é a coragem. Após a palestra, realizei uma sessão de perguntas e respostas e, naturalmente, havia muitos falantes nativos de inglês, inclusive japoneses que já viviam há vários anos no exterior e falavam um inglês perfeito, como nativos. Percebi que eles falavam muito melhor do que eu, mas era eu quem estava fazendo a palestra. Sem dúvida, não é o ideal que o palestrante, ao fazer uma palestra em inglês, não domine tão bem a língua quanto as pessoas que estão lá assistindo, mas isso faz parte do trabalho. Um verdadeiro profissional não foge às suas responsabilidades. Quando temos uma tarefa a cumprir, precisamos assumir e seguir em frente. Bem, de um jeito ou de outro, consegui realizar minha palestra no Havaí, embora tivesse contado apenas com 3 dias para praticar o inglês. Não tive mais tempo do que isso para estudar, mas mesmo assim consegui obter sucesso. Já fazia mais de 20 anos que eu havia usado o inglês no meu trabalho. Por isso,
3 dias antes da palestra no Havaí, fiz uma espécie de curso intensivo, ouvindo inglês por mais de 10 horas por dia. Foi dessa forma que fui ao Havaí e fiz a palestra. É engraçado, mas justamente quando o ser humano é pressionado, é que ele consegue se superar de alguma forma. Depois que fizer isso uma vez, vai perceber que é capaz de dar um jeito de lidar com a situação. Foi a partir dessa minha primeira palestra no Havaí que comecei a dar muitas palestras em inglês. Já fiz milhares de palestras em japonês até agora, ou seja, estou acostumado a fazer palestras. Por isso, mesmo não tendo um inglês de boa qualidade, muitos dos que compareceram à palestra acharam meu inglês bom, embora eles fossem mais fluentes do que eu no idioma. Também temos muitos jovens trabalhando para nossa organização cujo inglês é bem melhor do que o meu, mas eles não são experientes em fazer palestras. Então, no final, o que conta é somente a coragem. Use o poder da autossugestão para se inspirar e se animar. Acho que no futuro, cada vez mais, pessoas na faixa dos 40, 50 ou mesmo 60 anos de idade ou mais irão aprender novas línguas e mudar de emprego. Quando alguém sair de um emprego e começar a trabalhar em outra empresa, no início irá enfrentar muitas tarefas nas quais não tem experiência e não conhece bem. E honestamente, todo mundo fica um pouco assustado quando precisa fazer algo que não tenha experiência. Para os jovens, é fácil começar algo novo, mas para aqueles que têm 60 anos, é muito penoso começar um novo trabalho. Mas se no emprego anterior você era um gerente que comandava 50 pessoas e tinha capacidade de liderança, mesmo que comece a trabalhar em outra empresa, não vai demorar muito para apresentar melhores resultados do que alguém que nunca trabalhou antes, graças à sua habilidade em gerenciar e tomar decisões, à sua experiência e à sua capacidade administrativa. Nesse sentido, você precisa ter confiança em si. Para isso, precisa se motivar e encorajar a si mesmo. O mais importante é você entender que a autossugestão é uma ferramenta poderosa. Da mesma forma que ter uma atitude do tipo estou bem, é muito importante você se sugestionar repetidamente. Diga, estou bem, posso fazer isso, tenho certeza de que eu posso fazer isso. Repita para si mesmo com a maior frequência possível. Aqueles que ficam o tempo todo dizendo a si mesmos que são capazes de realizar algo, cedo ou tarde, se tornam capazes de fazê-lo. É possível recomeçar em qualquer idade. Por isso, também é muito importante não reclamar demais. Se você ficar arrumando desculpas e dizendo para as pessoas à sua volta, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, nunca conseguirá realizar nada. Pense positivamente, diga coisas como, sou capaz de fazer isso e vou aprender como é que se faz. Use o poder do hábito para treinar a si mesmo. O mesmo raciocínio vale para o corpo. Você nunca é velho demais para treiná-lo. Treinamento não tem nada a ver com idade. Quando saio para fazer caminhadas, sempre vejo um senhor de idade, deve ter mais de 80 anos, que anda realmente rápido. Ele passa por mim como um raio. É muito engraçado. Ele é tão rápido que eu precisaria de uma bicicleta para alcançá-lo. Tenho certeza de que ele anda a mais de 6 km por hora. Ou seja, apesar da idade, ele tem pernas muito fortes. Isso é perfeitamente possível para muitas pessoas. Por outro lado, algumas pessoas na casa dos 20 anos já ficam ofegantes mesmo subindo uma ladeira leve e precisam parar para recuperar o fôlego. E qual é a diferença entre essas pessoas e o velhinho que sempre passa por mim como um raio? É que ele, obviamente, treina. Pessoas que treinam todo dia ficam mais fortes. Quando digo treino, refiro-me ao poder do hábito. Não importa se estamos falando de esportes ou estudos. As pessoas com bons hábitos se tornarão vencedoras. No início você precisa ter força de vontade, mas depois que o hábito se estabelece e você faz a mesma coisa repetidamente, sem perceber, ficará cada vez mais forte. Por exemplo, na língua inglesa, se você adquirir o hábito de aprender 10 novas palavras por dia, não vai demorar muito e estará com um bom vocabulário. Ou então, o exemplo da caminhada.
Se você anda de 30 minutos a 1 hora todo dia, antes que se dê conta, já terá pernas realmente fortes. Isso vale para qualquer coisa. A atitude estou bem ou vou me fortalecer consiste em sempre estimular a si mesmo para estar bem de fato. No final, você acabará se sentindo assim. Por isso, é de grande importância criar bons hábitos. 4. Torne-se capaz de gerar sua própria energia. Esforce-se para transmitir uma imagem positiva. No passo 7 do livro Estou Bem, escrevi sobre como emanar uma imagem positiva o tempo todo. Este é outro ponto importante. Se toda vez que você abre a boca solta palavras pesadas, negativas, você se torna um profeta da infelicidade. Uma pessoa que vive falando que as coisas podem piorar, que o seu negócio poderá falir ou que a situação no mundo irá ficar ainda mais complicada, vai aos poucos perdendo os amigos, porque ninguém mais quer ouvir o que ela tem para falar. Por isso, é muito importante transmitir uma imagem positiva. Todos nós gostamos de pessoas alegres, que nos dão energia ao chegarmos perto delas, que nos fazem sentir melhor. Portanto, todos devemos fazer um esforço para emanar uma imagem positiva. Se você tem hábito de dizer coisas negativas, esforce-se para corrigir isso. Os adolescentes também costumam usar palavras pessimistas, mas se não tiverem cuidado, ao se tornarem mais velhos, tais palavras negativas começarão a fluir de sua boca naturalmente. Na maioria das vezes, isso pode ser decorrente de algum trauma físico ou psicológico que a pessoa sofreu. Mas mesmo assim, tais palavras pessimistas farão com que ela seja detestada pelos outros. Por isso, é de extrema importância que se esforce para emanar positividade e dinamismo. Algumas pessoas reclamam dos dias chuvosos, dizendo que ficam deprimidas. Já outras se sentem bem e aproveitam o dia para estudar. Algumas reclamam ao pensar que não poderão aproveitar um feriado prolongado para se divertir por causa do mau tempo. No entanto, outras se sentem felizes e orgulhosas por ficarem estudando, enquanto muitos estão gastando o tempo para se divertir. As que sentem orgulho por passar os feriados estudando não estão nem um pouco erradas, pode estar certo disso. Podemos chamá-las de pessoas extraordinárias. Por favor, continue pensando sempre positivamente. Seja uma pessoa que emana luz e não trevas. Ao adotar essa forma de pensar, você conseguirá ajudar a si próprio, mesmo quando outros não o ajudarem. Chamo isso de gerar sua própria energia. Quero que todas as pessoas sejam capazes de gerar a própria energia, que saibam iluminar a si mesmas, que consigam emanar luz. Essa é a meta. Desejo que todos se tornem emissores de luz. O mundo está repleto de pensamentos sombrios. Na verdade, encontra-se nas trevas. Meu ideal é criar muitas pessoas capazes de preencher o mundo de luz. Enfim, o mais importante é que cada pessoa consiga emitir luz com suas próprias forças. Estou falando sobre como as pessoas poderão se tornar seres que emanam luz. Como não dá para fazer com que o mundo inteiro emane luz de forma contínua, estou ensinando maneiras para as pessoas se tornarem fonte de energia e brilhar. Assim, por favor, aprenda este método de fazer sua chama interior brilhar por si mesma. Se você conseguir manter um estado mental continuamente positivo e decidido, que possa usar em qualquer situação, poderei dizer que ao menos consegui salvar uma pessoa dentre os 7 bilhões existentes na Terra. Em seguida, você será capaz de salvar aqueles que estão à sua volta. Desejo que haja luz no mundo, que de alguma forma brilhe e se oponha às trevas. E o que vem a ser as trevas? Trata-se da ilusão e da ignorância, devido ao desconhecimento da verdade, conhecida no budismo como avidya. É um estado mental onde predominam as reclamações, a insatisfação e os desejos excessivos. Quando examinamos o coração de uma pessoa e olhamos sua essência e não conseguimos ver nada além de lodo e coisas horríveis que nos causam desconforto, pode ter certeza que isso são as trevas. Não devemos nunca ser uma pessoa das trevas. É necessário que nos tornemos
fontes de luz. Mas se você se deixar levar por reclamações, queixas e insatisfações, não estará errado se nesse momento sentir que vive num mundo infernal. Primeiro, precisa perceber que dessa forma está se tornando um habitante do inferno. Então, começar a pensar no que fazer para sair disso antes que seja tarde demais, pois se morrer com esse tipo de pensamento, será o mundo para o qual irá. Gostaria que refletisse sobre uma forma de sair disso. Pare de arrumar desculpas para se justificar. É preciso pensar em alguma forma de sair do mundo infernal. Procuro ensinar sempre que é necessário corrigir a forma de usar a mente. Primeiro, é fundamental que você plante boas sementes no coração. Em seguida, examine sua forma de pensar e qual postura mental tem adotado continuamente. Por fim, avalie que tipo de atitude precisa ter. As pessoas que têm tempo de ficar reclamando devem se perguntar se não seria possível se comportar de forma mais construtiva, positiva e corajosa. Um ponto que gostaria de ressaltar é que as pessoas devem parar de inventar desculpas para justificar o que deixam de fazer. É melhor pensar em algum modo de progredir aos poucos. Aqueles que primeiro se esquivam com desculpas podem achar que são inteligentes, mas na verdade estão sendo desonestos. Quanto mais a idade avança, mais astutos se tornam, dando muitas desculpas. Sobretudo as pessoas que se julgam inteligentes têm essa tendência de inventar desculpas para se justificar e escapar. Por isso, precisam refletir e parar de se esconder atrás de pretextos. É melhor que se esforcem para pensar de forma mais positiva. Se no seu trabalho você ficar arrumando justificativas porque não fez suas obrigações, sua empresa nunca melhorará. As pessoas que podem ajudar uma empresa são aquelas que tentam descobrir o que fazer para melhorar as coisas. Não importa se o caso é de salvar a empresa de uma recessão ou de ajudá-la a expandir quando a economia prospera. Na verdade, somente as pessoas positivas podem ser úteis a uma empresa. Em geral, à medida que envelhecemos, perdemos nossa força. As pessoas que se mantêm dinâmicas, mesmo quando envelhecem, não têm dificuldade em mudar de emprego. As coisas são simples assim. Aqueles que costumam arrumar desculpas para justificar por que não arrumam emprego, dizem que este mundo é injusto e que eles não encontram emprego porque envelheceram, ou alegam que se encontram numa situação difícil porque têm um salário muito baixo, ou ainda que é tudo culpa do governo. No entanto, precisam mudar de atitude, mudar seus hábitos, a maneira de se relacionar e de pensar sobre as coisas. Quem vive reclamando não tem sorte no amor. Gostaria de ressaltar outro ponto. Uma pessoa que só vive reclamando, que acha que não tem valor e se queixa dizendo que ninguém gosta dela, dificilmente vai despertar amor nos outros. É muito difícil que uma pessoa assim tenha sorte no amor. E acredite, existe muita gente nesta condição. São pessoas derrotistas, que acabam atraindo a própria desgraça. Elas já aceitam o fracasso de antemão para evitar mais uma decepção. E quando são rejeitadas, só sabem dizer, não falei, não adianta tentar, é sempre assim. O que faz com que se sintam seguras na própria infelicidade, por mais estranho que isso pareça. É como se armassem uma rede de segurança em cima de um grande colchão. Então, quando caem, dizem apenas, eu tinha razão, ainda bem que estava preparado para levar mais esse tombo. Pessoas assim jamais terão sucesso no amor. Portanto, se você se sente um pouco dessa maneira, por favor, mude de atitude. É claro, jovens que declaram seu amor a uma moça ou que a pedem em casamento, muitas vezes são rejeitados. Mas é preciso considerar também que as mulheres querem de vez em quando ter a oportunidade de rejeitar alguém. Se você não lhes propuser namoro, elas nunca terão a chance de rejeitar ninguém. As mulheres querem que alguém lhes dê essa oportunidade e ficarão felizes com isso. Algumas delas, na realidade, gostam de homens mais ousados. Elas pensam, gostei desse rapaz, mas ele nunca me pediu em namoro, ele fica se segurando, então não tenho sequer a chance de rejeitá-lo. Que coisa chata! Queria pelo menos poder dizer um grande não.
Já planejei rejeitá-lo umas 2 vezes, e depois, se ele ainda se mostrasse insistente e me pedisse uma terceira vez, aí eu diria que sim. Algumas mulheres às vezes pensam e repensam tais coisas, muitas vezes. Elas querem ter a oportunidade de escolher um homem, e você pode lhes dar essa chance. Se você encarar isso desse modo, verá que não é tão ruim assim, no balanço final, ser rejeitado ao fazer uma proposta a uma mulher. Encare isso simplesmente como se tivesse dado a chance para alguém rejeitá-lo. Não pense só em você. Dê a uma mulher o direito de rejeitar um homem. É importante para elas terem essa oportunidade e é importante para você continuar tentando. Se você não enfrentar os desafios várias vezes, não conseguirá realizar nada. O mesmo ocorre no trabalho. Os jovens provavelmente têm grandes expectativas em relação ao trabalho, só que a maioria de seus planos não se realiza, e muitas vezes nem sequer foi tentado. Mas as pessoas que não desistem de suas ideias são vistas com bons olhos por seus chefes. Pessoas persistentes, ambiciosas, podem levar o chefe a pensar: olha só esse rapaz, parece ser promissor, muito bom. Qualquer chefe rejeitaria a primeira sugestão feita por um jovem subordinado. Pode ser que pense: ainda não faz nem um ano que esse rapaz trabalha aqui, ou acho que ainda é um pouco cedo. Por melhor que seja a proposta feita, em muitos casos, as ideias de funcionários novos são descartadas. Muitas vezes, seu chefe pode ter rejeitado uma sugestão sua pensando: que atrevido, ele está aqui há muito pouco tempo. Se eu aceitar a ideia dele, seus colegas mais antigos ficarão com ciúmes. Portanto, mesmo que ouçam um não, não se deixe abater. Pense: eles rejeitaram minha ideia, mas ainda estou convencido de que deveríamos fazer isso. Você precisa dizer-lhes o que pensa sobre sua proposta recusada em cada oportunidade. Com isso, repetindo seu ponto de vista em relação ao projeto, no final, acabará convencendo as pessoas. Se um chefe aceitar de imediato a opinião de um novato inexperiente, os funcionários mais antigos podem ficar enciumados e tentar prejudicá-lo. Por isso, é normal ter uma proposta rejeitada da primeira vez. Com frequência, esse tipo de situação também serve para testar as pessoas e descobrir se elas têm potencial para crescer no futuro. Essa é a razão pela qual alguns jovens funcionários muitas vezes ouvem comentários como: a ideia do seu projeto não serve, ou está falando sério? Veja bem, você não é mais um universitário. Aqui no mundo real, você precisa apostar mais alto. São apenas observações para intimidá-lo um pouco e ver como você reage. Os chefes gostam de quem não cede fácil diante de uma rejeição e continua a dar ideias. É persistente e não desiste com facilidade. Um chefe exigente sempre procura funcionários com uma estrutura sólida. Os mesmos princípios que podem ajudá-lo nas relações com as mulheres também são úteis no mundo do trabalho. Assim, se você concluir que isso é o correto, mantenha-se firme e tente várias vezes até consegui-lo. Um ponto-chave é manter-se no ataque e nunca desistir. Faça o possível para realizar essa transição, abandonando uma vida de desculpas e pretextos, passando para uma atitude positiva e ativa. Desse modo, você conseguirá muitas realizações. Quero que você seja bem-sucedido.